Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar de fundos imobiliários que podem pagar uma bela de uma grana em dividendos aí por venda de imóveis, tá certo? É isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Bom, tá cada dia mais difícil achar fundos imobiliários com bom preço para comprar. Tem porcaria por aí para comprar com preço, interessante, mas eu não compro porcaria. Coisa boa que eu trago aqui para vocês no meu canal. Tá difícil. Ah, André, mas não adianta chorar. Eu falei pra vocês há meses atrás, né? Tá tudo barato, tá bacana, vamos comprar agora, né? Eu tô comprando. Postei muitos vídeos aqui falando de vai começar, vai chover dinheiro em fundos imobiliários e realmente aconteceu. Eu ganhei muito dinheiro. Aliás, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo comigo quais foram os fundos imobiliários que você comprou, que você viu aqui no meu canal e que já ganhou uma boa de uma grana, tá certo? Bom, mas agora eu trago para você oportunidades na Bolsa de Valores e em fundos imobiliários que estão vendendo alguns imóveis, faturando milhões e vão distribuir aí bons dividendos para os seus cotistas. Mas antes de mais nada, já quero pedir para você, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito. Se você gosta do nosso canal, sempre contribua com a gente, aperta aí o botãozinho de curtir, não custa nada, tá bom? Vamos lá, qual é o primeiro fundo imobiliário que eu trouxe? E o primeiro fundo imobiliário que eu trago aqui, já falei dele algumas vezes, é um excelente fundo imobiliário de lajes corporativas, que é o HGRE11. Vamos dar uma olhada na ficha técnica dele. Então tá aqui o segmento de lajes corporativas, tipo de fundo de tijolo. Nós temos uma vacância de 27,65%. Lembrando que a vacância é o que está vago. Então de todas as lajes corporativas do HGRE11, nós temos 27,65% desocupadas. Isso vem caindo bastante. 2020, 2021, muitos escritórios abandonaram suas lajes corporativas, seus escritórios, e estão retornando, tá certo? Inclusive, o HGRE11, eu entrei dentro do RI, já está falando em uma vacância de 19%. Está enxugando e deve, inclusive, valorizar e pagar mais dividendos nos próximos meses. Seguindo aqui, taxa de administração de 1% ao ano, são 140 mil cotistas no fundo e o fundo tem um valor patrimonial de 1,85 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota, então se a gente pegasse aí, o valor patrimonial de 1,8 bilhão de reais, vamos ser bem conta de padaria, e dividirmos em várias cotinhas, hoje elas valeriam R$ 156,30, segundo o mercado avaliou. Bom, mas hoje você pode comprar a cota do HGRE11 por R$ 140,52, ou seja, está descontado ainda para fazer a compra e está cada dia mais difícil de achar fundos imobiliários com bons preços, porque tudo subiu muito. Se pegar aí de 3 meses para cá, tem fundos que subiram 30%, 20%. Subiu demais. Imagine você ter um apartamento aqui hoje, vale 1 milhão, daqui 15, 20 dias está valendo 1 milhão e 100, daqui um mês vale 1 milhão e 200. É mais ou menos esse raciocínio e aconteceu porque estavam muito baratos, tá bom? Seguindo aqui, bom, nos últimos 12 meses o fundo pagou 7,33% em dividendos e o seu preço sobre valor patrimonial está em 0,90. Lembrando que PVP acima de 1 significa que ele está um pouco mais caro. Abaixo de 1 significa que você está comprando todo o patrimônio aí do fundo mais barato do que vale. Ah, é 100% confiável o PVP? Não. Por quê? Quando fizeram a avaliação desses imóveis? Sabe-se lá. Pode ser que fizeram há 6 meses, há 3 meses, há 10 meses. A gente sabe que o valor dos imóveis muda muito, tá bom? Então aqui 0,90, mas é um bom indicativo para a gente saber, pô, tô pagando caro ou não. Liquidez diária de 2,5 milhões de reais, então se precisar vender ou comprar não vai ter dor de barriga, tá certo? Valorização nos últimos 12 meses, como eu falei, os fundos imobiliários já estão se valorizando, 16,88%. Seguindo aqui para o histórico de dividendos, o HGRE11 pagou em média nos últimos 5 anos 6,69% e atualmente 7,33%. Mas olha aqui ó, como ele dá um salto aqui em alguns períodos, Por quê? Provavelmente vendeu um imóvel, pagou muito dividendo em cima disso para os seus cotistas e eu tenho novidades aqui para vocês. Tá, vamos ver a listagem de imóveis do HGRE11. São 17 lajes em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e uma no Paraná. E olha lá, olha que bela notícia eu trouxe aqui para vocês. O HGRE11 vendeu um prédio inteiro, tá certo? Inclusive o nome, do imóvel Alegria. Tá bom? E vai trazer alegria para quem? Para os cotistas do fundo, porque vai ter muita grana aí nos próximos meses em dividendos dessa venda, porque o preço que ele pagou versus o preço que ele vendeu gerou um baita de um lucro. Vamos aqui, eu tirei do RI da empresa, vamos uma mensagem da
da administração do fundo. Conforme fato relevante divulgado em 14 de junho de 2023, o fundo firmou um instrumento particular de compromisso de venda e compra com cláusulas resolutivas e outras avenças, o CVC, por meio de qual formalizou o compromisso de vender o prédio e respectivo terreno da propriedade do fundo, localizado na Rua da Alegria, número 40 a 154, tá certo? Bom, o imóvel tinha 19 mil metros quadrados e atualmente é identificado como Edifício Alegria. Agora, o valor a ser recebido pelo fundo em decorrência da venda é de 70 milhões de reais. Agora, a operação a ser efetivada sem considerar qualquer correção gerará um lucro a regime de caixa de 11 milhões de reais, o equivalente a 93 centavos por cota. Então, este valor aí, eles colocam aqui que é de 18,7% de lucro frente ao que pagou. E esse dinheiro vai ser dividido entre os cotistas do HGRE11. Seguindo aqui ainda dentro do RI da empresa, olha lá. Bom, o Edifício Alegria estava ocupado exclusivamente para uma empresa de call center, o qual desocupou o imóvel em março de 2023. Isso ia aumentar a vacância do fundo, né? Olha lá, entendemos que esse imóvel de perfil específico na região do Brás, em São Paulo, teria pouca atratividade para locações futuras. Então o que eles fizeram? Ao invés de deixar o imóvel parado e aumentar a vacância, fizeram algo muito inteligente. Venderam esse imóvel com lucro. E agora quem vai ganhar com isso são os cotistas do fundo HGRE11. Bom, seguindo aqui, por que eu falo que é importante você investir em fundos imobiliários diversificados? Porque eles vão ter vários inquilinos, vários contratos. Geralmente esses contratos, por ser com empresas muito grandes, são de longo prazo, então você vai ficar tranquilão. Vai ter sempre aluguel pingando na sua conta. É muito diferente se eu colocar esse apartamento para alugar. Imagina, eu tenho um inquilino. Já dentro do HGRE11, você tem vários inquilinos, vários imóveis. Sabe qual é a chance de você ficar sem receber o aluguel? Zero. Você sempre vai receber um bom aluguelzinho ali na tua conta, tá certo? Por isso que eu falo que eu prefiro investir em fundos imobiliários do que imóveis para colocar para alugar. Vamos dar uma olhada aqui no vencimento dos contratos. Olha lá, 2022 já passou, né? Em 2023, 1% dos contratos estão para vencer, 2024, 2%, 2025, 4% e mais de 2026 para frente, 88%. Então olha que bacana, né? Quase 90% dos contratos que nós temos no HGRE11, eles vão vencer depois de 2026, para 2028, 2030. Então isso traz segurança também para nós cotistas. Agora vamos dar uma olhada quem são os clientes, quem são os locatários aí do HGRE11. Nós temos aqui a TOTS, que é uma empresa de tecnologia com 28,8%, nós temos outros com 28%, a Vivo, baita de uma empresa, 22,8%, a Betfly, 10,5%, a Suzano, que é uma grande empresa, 6,30%, e a Sercom, 3,7%, mostrando aqui que são ótimos inquilinos que nós temos no HGRE11. E agora nós vamos falar de outro fundo imobiliário de Lages, que é o JSRE11, e eu já falei dele bastante aqui, né? E quem investiu se deu muito bem, ele subiu bastante, mas continua ainda atrativo. Vamos dar uma olhada aqui na ficha técnica do JSRE. Então nós temos aqui, ele é um segmento híbrido, tipo de fundo outro, 1% ao ano sobre o valor do mercado aqui de taxa de administração, vacância de 8,10%, 95 mil cotistas hoje no fundo, 2,34 bilhões é o valor patrimonial, sendo que o valor patrimonial por cota está em R$ 112,72. E olha lá que pechincha, podemos comprar uma cota hoje por R$ 79,40. Ó, já foi mais barato, tá certo? Mas enfim, ainda segue atrativo. Bom, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,16% em dividendos, o seu PVP está em 0,71, belíssimo ativo, ainda muito descontado, tem uma liquidez diária de 2,9 milhões de reais todos os dias e a sua valorização de 13,03% nos últimos 12 meses. Seguindo aqui para os dividendos, dividend yield médio nos últimos 5 anos de 6,75% e atualmente 7,16%. Vamos dar uma olhada nos imóveis agora. Peguei diretamente no RI do JSRE11. Olha aqui, ó. São vários imóveis aqui, ó. Nós temos Edifício Tower, Torre Marble Boni, Edifício Paulista, Edifício WTNU, Edifício Praia de Botafogo. Estes imóveis, né, são aqui, ó, 2,4 bilhões do fundo, tá certo? Da carteira. 96,53% da carteira do JSRE11 estão em lajes comerciais, em prédios. Agora, por que falam que ele é híbrido? Porque ele não precisa investir só em lajes comerciais, ele pode investir em outros ativos. Eu considero ele de lajes porque 97% estão em lajes. Mas olha lá, ele ainda compra outros fundos imobiliários
que estão aqui, a carteira de fundos imobiliários que vale 2,77% da carteira. Ainda tem aqui um pouco de títulos públicos e o resto de dinheiro em caixa, tá certo? Vamos dar uma olhada no setor dos inquilinos. Então, boa parte, 26% está aqui em seguros, nós temos aqui 21% em saúde, aí 18% em tecnologia, 10% em transportes, enfim, vai seguindo aqui. E nós temos 62 inquilinos, né, bem distribuídos, aí gerando bastante segurança. Quem são os maiores inquilinos? Nós temos aqui, ó, Allianz, gigantesca, 12,8%, Zurich Minas 5,5%, o Einstein 4,4%, Banco Votorantim, Medtronic, Telec, Salesforce, só cliente bacana aqui dentro do JSRE 11. Bom, e vamos dar uma olhada também no vencimento dos contratos. A gente vê aqui, ó, vamos pegar aqui o vencimento. Em 2024 tem 11%, 2025 8%, 2026 13%, 2027 27% e mais do que 2028 41%. Ou seja, quase metade dos contratos tem vencimento muito longo, também trazendo segurança aí para os seus cotistas, tá certo? E antes de falar aqui o terceiro fundo imobiliário que eu trouxe, aproveita e já se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, que você vai estar sempre antenado com os vídeos que eu trago para você, tá certo? E não esquece, já aperta o botãozinho ali, o sininho, para você também ativar todas as notificações. E o terceiro fundo imobiliário que eu trago aqui para você é de galpões logísticos. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito do setor de galpões logísticos, né? Inclusive eles são muito mais perenes até do que shopping e lajes, que sofrem e sofreram muito aí em 2020 e 2021, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no VILG 11, ficha técnica, segmento logístico, indústrias e galpões. Ele é um fundo do tipo tijolo, hoje a sua taxa de administração de 0,95%, sua vacância está em 10,6%, são 157 mil cotistas no fundo, sendo que o valor patrimonial está em 1,68 bilhão de reais. Bom, só que o valor patrimonial por cota está em R$ 111,96, mas você pode comprar ele hoje por R$ 106,88. E o fundo pagou nos últimos 12 meses 7,67% em dividendos, o seu PVP está em 0,96 e tem uma liquidez diária de 2,4 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, o fundo se valorizou 23,19%. Poxa, André, todos os fundos que você está falando se valorizaram. Meu amigo, eu cantei a bola para vocês meses atrás, mas ainda estou conseguindo filtrar boas oportunidades para vocês. Vamos ver aqui o histórico de dividendos. Nos últimos 5 anos pagou uma média de 6,43% e atualmente 7,67%. Bem perene o pagamento aqui do VILG 11. Bom, tá um pouquinho apagado, mas vamos lá, dá para enxergar. Olha aqui quais são os ativos que nós temos aqui no VILG 11 e como eles estão bem distribuídos. Agora, muito concentrado aqui na região sudeste, que realmente... A região sudeste é a região mais rica do Brasil, tá bom? Seguindo aqui, olha lá, VILG 11 também vai trazer alegria aí para os seus cotistas. Olha a notícia que eu trouxe, dentro do RI do fundo. VILG 11 realiza a venda de 100% da sua participação no Jundiaí Business Park. O valor total da venda é de 34 milhões e 700 mil reais. Olha aqui, ó, receita esperada e resultado gerado. O ganho de capital gerado pela venda do ativo resultará em um resultado caixa extraordinário não recorrente de aproximadamente 2,86 milhões de reais, o equivalente a 19 centavos por cota. E o fundo diz aqui que vai realizar a distribuição desse pagamento nos próximos meses. Então, mais uma boa oportunidade para os cotistas do VILG 11. E agora vamos falar do último fundo imobiliário que eu trago para você, que é o MOL 11. E vamos entender aqui também, porque você vai gostar aqui do MOL 11, tá certo? Vamos para a ficha técnica. Ele é um fundo imobiliário do segmento shoppings e varejo, fundo do tipo tijolo, 0,5% é sua taxa de administração e tem uma vacância baixa de 5%. 114 mil é o número de cotistas e o valor patrimonial do fundo está em 1,10 bilhão de reais. O valor patrimonial por cota está em R$ 120,16 e o MOL 11 já esteve mais barato e eu já trouxe aqui para vocês, mas ainda dá para comprar, ainda está com preço bacana, R$ 117,51, tá certo? É o valor que você vai pagar hoje. Bom, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 7,95% em dividendos, o seu PVP está em 0,98, quase chegando no preço justo, liquidez diária de 2,6 milhões de reais todos os dias e se valorizou nos últimos 12 meses, 27,77%. E tem gente que fala que fundo imobiliário não valoriza, que paga pouco dividendo, e aí eu tenho vontade de... Enfim, não posso falar que eu posso ser punido aqui, mas você já entendeu o que eu quero dizer, tá certo? Bom, dividendos históricos do fundo, atualmente 7,95% e nos últimos 5 anos 6,69%. A gente percebe que em 2020 pagou bem menos dividendos, porque os shoppings ficaram fechados, não tinha como pagar dividendo para os seus cotistas. Quais são os ativos que nós temos dentro do MOL 11? Então você tem o Maceió Shopping, Tacaruna Shopping, Suzano Shopping, Shopping Tabuão, Boulevard Shopping, Shopping Parque Lagos, Shopping Parque Sul, Madureira Shopping e o Campinas Shopping. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial dentro aqui do RI do MOL 11.
Né, e olha lá, hoje o Madureira Shopping é o que tem aí maior percentual de receita pro fundo, 24%, seguido aqui do Maceió Shopping, ali depois o terceiro é o Boulevard Shopping Feira. E tá aí, esses foram os fundos imobiliários que eu trago aqui para você, que te provei aqui que dá para ganhar uma bela de uma grana, com venda de ativos ou até porque os fundos ainda negociam abaixo do seu valor patrimonial, tá certo? Comenta aqui embaixo comigo quais fundos imobiliários que você viu aqui que você ganhou uma boa grana, tá legal? Um grande abraço para você e até a próxima!